Bem-vindo a mais um colóquio do IFISC. Temos o prazer hoje de receber o professor José Roberto Rios Leite, da Universidade Federal de Pernambuco. Eu pensei em fazer um breve histórico da carreira dele, mas talvez as datas a gente pode deixar para de lado, certo? Ele começou em Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Pernambuco. Depois ele aprendeu que a coisa boa está em Física e foi fazer o mestrado na PUC do Rio. Em altas energias, partículas, píons, produção de píons por fótons. Depois ele mudou um pouco o interesse e foi estudar espectroscopia de laser no MIT, onde ele fez o doutorado dele. E desde então, desde 77, ele é professor da Universidade Federal de Pernambuco, atualmente professor titular. Como vocês vão perceber hoje, o interesse de pesquisa do professor Leite gira em torno de dinâmicas de sistemas não linear, em geral usando lasers para estudar a causa. Professor? Agora, bom dia aí, pessoal. Eu também tenho uma variedade de pessoas aí razoável. Tem a turma que sabe há mais tempo, tem a turma que sabe há menos tempo. E essa minha apresentação de hoje eu vou tentar falar conversando, coloquialmente, sobre um dos temas de trabalho nosso, e que é um tema de trabalho de bastante gente no Brasil e não é uma coisa recente. Eu quero conversar com vocês sobre dinâmica não linear e caos sendo estudado em lasers. Mas é melhor fazer uma apresentação que mostre a perspectiva disso em outros temas da física e até fora da física. Nos temas de pesquisa concretos, eu tenho os colaboradores que estão citados aí, alunos de doutorado, ex-alunos, colaboradores de fora do Brasil e do Brasil. E é um pessoal com quem a gente tem trabalhos, de um lado, cálculos numéricos, eu podia chamar teórico com mais respeito pelos teóricos, porque é procedimento numérico em equações razoavelmente estabelecidas, e trabalhos experimentais, que é onde a gente testa mesmo a natureza e a física. Mas a coisa se monta com conceituação, e então eu vou pedir desculpa a vocês que eu vou misturar as duas línguas, coisas que aparecem em português, são coisas que eu escrevi para aqui ou para outras apresentações, e coisas em inglês, algumas vezes são para dar o crédito de onde eu tirei diretamente do trabalho de algum aluno, ou de algum colega, ou de algum outro lugar. Certo? Boa parte das coisas que eu usei aí. Aí, por exemplo, ali o título está como outline, numa palestra, e eu vou dizer para vocês sobre a dinâmica não linear, os osciladores acoplados, e fazer essa sequência de tópicos aí, bem rapidamente. Por favor, você me avise quando eu estiver exagerando. Eu vou ver algumas pessoas saindo e vou saber que exagerei, aí eu corto. É quando eu termino. A conclusão é, encheu a paciência e vamos parar. Então, vamos lá. Sistema dinâmico. Todo mundo aqui já fez ou está fazendo um curso nessa base daí. A gente tem um sistema que se comporta na natureza de acordo com a possibilidade de uma descrição por equações. É preciso definir as variáveis da dinâmica, serão x1, x2, x3. Essas variáveis podem ter uma dimensão n, que não precisa ser o espaço comum, porque eu tenho que ter a dimensão de que são as variáveis que entram no sistema. Elas vão descrever quantidade de coelhos, bactérias, capim, se for uma dinâmica ecológica, sei lá o quê. E para nós, em física, muitas vezes vão ser da mecânica. Então, são as variáveis que se referem ao comportamento de um sistema mecânico. Existe o campo de velocidade, e o que se procura é escrever as equações, mesmo as equações tipo de Newton, em um sistema que tenha o formato de primeira derivada somente. Tem aquela forma que, se eu tenho aceleração, eu defino uma das primeiras equações, é dizer que a aceleração é a derivada da velocidade, e a derivada da velocidade é a força dividida pela massa, e monta o sistema dinâmico com esta cara. O que se prova matematicamente, e o que se conhece bem estabelecido é, se a dimensão for maior do que 3, pode ocorrer num sistema matemático desse um comportamento onde as variáveis da dinâmica vão percorrer com o passar do tempo um espaço de fase com as trajetórias que nunca tem repetição. Não precisa que a solução seja periódica. Claro que um sistema desse, com essas funções
1 até n, que são as funções que chamam as componentes do vetor do campo da dinâmica. Se isso for linear, acontece uma coisa muito trivial, que é A1 vezes x1, A2 vezes x2, A3 vezes x3, etc. E o 0, 0, 0, 0, 0 é um ponto constante, onde a dinâmica fica parada, é um ponto fixo. E se estuda toda a matemática de ver se esse ponto é um ponto que, se a gente sai dele, volta exponencialmente ou vai embora por um lado e vem pelo outro, se o sistema então é ponto fixo estável. Se não sai para um lado nem para o outro, mas fica oscilando, se é um centro, tem todo um estudo da dinâmica. Quando a função é linear, é o tratamento dos sistemas lineares, é tudo mais ou menos bem conhecido. Quando a função é não linear, é aí que entra a dinâmica não linear com a possibilidade de ter comportamentos caóticos, etc. Eu quero falar para vocês hoje de 2 exemplos de sistemas dinâmicos, e aí vou aproveitar para contar um pouco de história, que quem não está lendo muito a internet nos lugares onde eu estou lendo, pode ouvir alguma coisa que não tinha escutado antes. Mas não vai ser nada de muito extraordinário. Essa coisa dos sistemas dinâmicos remota a quando? O vocabulário moderno toca em Lorentz, o meteorologista, que saiu reduzindo as equações da meteorologia, onde as variáveis dinâmicas são o quê? A pressão, a temperatura, a densidade, numa posição x, y, z, em cima da atmosfera terrestre, bota o x todinho em cima do globo, bota o tempo e defina uma quantidade de variáveis aí. São equações, então, que não são apenas em derivada em tempo, mas derivadas espaciais também, são equações espaciais. Este sistema dinâmico faz essa aproximação e tenta descrever a pressão, a temperatura e a densidade numa posição fixa. E aí reduz a um sistema como aquele que eu mostrei antes. Depois de fazer isso, se faz uma aproximação de dizer que vai ver a evolução temporal e construir o que se chama um sistema dinâmico discreto. Eu olho no tempo T1, olho no tempo T2, olho no tempo T3 e dando passos de deixar o sistema evoluir. E quem inventou isso foi o Poincaré, fazendo o que chama um plano que secciona a trajetória da dinâmica. Se são sistemas dinâmicos discretos. Depois de fazer tudo isso matematicamente, Lorentz mostra que não era o computador dele que estava com problema, é que os cálculos que ele fazia começava com um conjunto x10, x20, x30, dava uma coisa, começava com outro conjunto, dava outra coisa. E era uma sensibilidade enorme à condição inicial. Daí o pessoal tem chegado à frase que está no cartaz que apresenta o seminário, e é bem conhecida, que é o seguinte: mexer muito pouco na condição inicial faz a evolução não linear tomar uma trajetória que, em vez de ser assim para as variáveis, vai ser assim para as variáveis. E ir para aqui significa uma grande tempestade na Amazônia, porque aqui no início a borboleta bateu a asa. É o tal forma de significar que o não linear é altamente sensível a condições iniciais. Agora, para provar matematicamente que tem esse comportamento não repetitivo, que nunca é periódico em nenhum período, foi preciso reduzir de equações espaciais para equações só no tempo e depois para equações para mapas discretos, e no mapa discreto tem livros inteiros de matemática demonstrando em que condições, depois de período 3, você tem causa, etc, etc. E aí são teoremas matemáticos mostrando que é robusto isso aí. A gente faz isso experimental, e olha de onde vem isso aí. Ó. A dinâmica de pêndulos mecânicos vem de Huygens, em 1660, querendo ganhar dinheiro da marinha inglesa, que pedia um relógio que entrasse no navio e que não errasse, porque se eu tivesse a hora certa comparada com a de Londres, eu saberia quanto foi girado na longitude ao longo do equador da Terra. E isso era fundamental para os navios não baterem e afundarem. Eles precisavam disso, era fazer o sistema global de posição usando relógio e observação astronômica. Hoje o sistema global é feito com isso, mas a observação, em vez de ser astronômica nos astros que já estão lá em cima, tipo a Lua, que Galileu tentou, o pessoal colocou explicitamente os satélites para mandar esse sinal e fazer o posicionamento global. A gente tem GPS todo dia e virou uma coisa banal por isso aí. Mas o Huygens estava tentando isso, e ele construiu o relógio a partir de quem? A partir do fenômeno que Galileu estudou olhando na igreja. Era a massa pendurada e balançando. E quando a amplitude não é muito grande, o seno de θ aparece com θ, o sistema se aproxima à não linearidade mais simples. E até ao linear, quando a força fica menos kx, e quando ela fica desse jeito, a gente vê que os comportamentos são seno de ωt, cosseno de ωt, mesma frequência, porque a frequência é período t, 2π sobre ω,
a amplitude pode crescer e diminuir um pouquinho, vai dar a mesma frequência. Então vamos fazer relógio com isso, porque se eu tenho um fenômeno de mesma frequência, eu marco o tempo. Posso marcar no meu pulso. Fazia Galileu olhando para o pêndulo. Mas é preciso mais de um, porque o meu relógio é uma coisa, cada um aqui é uma coisa, o que é que a gente tem que fazer? Uma convenção. É preciso um fenômeno fundamental baseado em leis que se conservam ao passar do tempo. A da gravitação fazia o pêndulo ter o G sempre o mesmo. A Terra está perdendo pouca massa, o G... Você não vai, agora, se você sobe e desce, o relógio de pêndulo muda. E os caras estudam a física para saber fazer isso. Uma das aplicações de dinâmica linear é para isso aí, a metrologia. Marcar o tempo. Porque a dinâmica tem o tempo sublinhando ali o comportamento das trajetórias. Galileu estudava isso, mas mais do que isso, ele observou que dois pêndulos acoplados tinham problemas. E problemas bonitos, problemas ruins e bons, depende do sentido. Depois eu vou comentar um pouco sobre o trabalho da gente no laboratório, mas insistindo. Isso era 1660, entende? O Brasil estava se fazendo, os holandeses estavam querendo ficar com a parte que vai de São Francisco para cima, tudo aquilo ali de Sergipe, etc., estava num negócio, e tem muita história aí, isso faz um bocado de tempo. Huygens descobriu, quando ficou doente uma vez, alguns de vocês não tenham visto sobre isso, que quando ele colocava dois relógios desses na mesma parede, os relógios iam balançando, e depois de algum tempo, eles se comportavam em antifase. O que quer dizer antifase? O θ de um vai para um lado, quando o θ do outro vai para o outro. E ele observou isso. E isso ficou um monte de tempo com as pessoas pegando explicações parciais. Mas isso aí foi fundamental para uma conclusão. Não façam relógios de pêndulo e bote dois no navio, porque um influencia o outro, você não sabe qual é o que é absolutamente bom. Agora, se botar os dois em paredes perpendiculares, não acontecia isso, é na mesma parede que acontecia. O relógio de pêndulo foi descartado, anos depois apareceram os cronômetros feitos com engrenagenzinhas, algumas até de madeira, do cara que nem pagaram, deram calote nele. Isso está naquele livrinho que alguém já pode ter lido aí, sobre a longitude. O cronômetro foi um sujeito chamado Harris que fez as catracazinhas até de madeira e o mecanismo dele funcionava de maneira fantástica, não usava gravidade, mas dava a precisão que precisava, 20 milhas para poder ver se tem uma pedra para bater, que é o visual. Pois bem, Huygens descobriu essa simpatia que ele chamava, é uma simpatia porque eles tendem a oscilar em antifase, tá certo? E o acoplamento de pêndulos de Huygens é um dos temas que interessa a gente, por exemplo. Tem um aluno nosso que fez mestrado nisso e depois foi trabalhar na Petrobras, tá certo? E a motivação foi de natureza superior. Ele passou num concurso lá e me disse por que ia, e fez bem. Acontece. Mas o acoplamento se deve ao seguinte, essa discussão da dinâmica, que eu não vou discutir aqui, eu peguei aqui de uma apresentação do meu aluno, essa dinâmica se deve ao que acontece com os mecanismos de dissipações em sistemas complexos. Então, um sistema complexo, e vamos ver agora o seguinte, ele tem um comportamento que tem uma descrição de equações, que são equações de uma dinâmica de um sistema dinâmico com variáveis x1, x2, x3, x4, um outro com variáveis 5, 6, 7 e 8, de um para o outro existe um certo grau de acoplamento e a gente pode querer perguntar, e as trajetórias na parte dessas variáveis comparada com estas correspondem a trajetórias que viajam juntas, mesmo que tenha Cournot, se esse daqui acompanha, existe a possibilidade de sincronismo de causa? A resposta é sim. Existe um formalismo matemático para fazer previsões quando isso acontece? Sim. E sistemas dinâmicos, boa parte deles são sistemas que a gente pode fazer a análise no sentido de decompor, dizer tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, e eles interacoplam, formam um sistema complexo. Onde cada um pode ter uma dinâmica caótica, e onde a gente pode perguntar, essa dinâmica caótica de cada um deles, quando eles se acoplam, ela se preserva ou ela vira um caos mais complicado ainda? Isso aqui, nos acoplamentos dos pêndulos de Huygens e em alguns lasers, é o que é o tema que eu quero falar para vocês. Posso adiantar que isso se estende, porque se a gente toma subpartes de sistemas de dinâmica complicada, uma das dinâmicas complicadas, por exemplo, é um neurônio. Um neurônio com os mecanismos da vizinhança, tá certo? Dos neuroexcitadores, etc., ele dando essa disparada do jeito que quer. E quando se interligam muitos neurônios, a gente pergunta ao professor Roland, é melhor eu ficar quieto, mas vocês sabem que muita gente trabalha nisso, que é na dinâmica de sistemas complexos ligada a comportamentos vitais. É um território fantástico. A matemática da dinâmica linear que está aí por trás tem que ser par e par com esta que está aqui. Tá certo? Então, a gente aqui vai estudar dois sistemas com a menor dimensão possível e verificar o que acontece
com alguns comportamentos dele. No caso dos pêndulos de Huygens, tá certo? A dissipação vai acontecer através da mecânica, que é o seguinte: uma parede sofrendo oscilações recebe ou não energia dos dois pêndulos e dissipa essa energia. Mas quando é que uma parede pode receber energia de dois pêndulos? É quando os dois balançam para lá e empurram a parede para cá, porque a gente conhece a conservação do momento linear. Se, por outro lado, eles dois fizerem isto e isto, a parede não está recebendo nada. Ou seja, este modo de oscilar em antifase é um modo interno do sistema que fica escuro, fica blindado em termos de passar energia para fora. Não dissipa tanto. E os que dissipam menos são os que sobrevivem de forma macroscópica. Isso é uma coisa que dá para dizer com as mãos e é preciso fazer com os cálculos. E os cálculos mostram isso. Tá certo? Esse modelo, por exemplo, só para dizer para vocês como é um exemplo, as variáveis dinâmicas seriam quais aqui nesse caso? Mecânica clássica. Equação de movimento. Φ1 é o ângulo de um deles, Φ2 é um deles. Quem passar pelo Recife, esse carrinho está lá no chão. E o carrinho é o que corresponde à parede, e correr no chão a gente põe ou não uma toalha para aumentar ou diminuir o atrito. E tem 3 variáveis dinâmicas, Q1, Q2, Q3, mecânica clássica, variáveis generalizadas, P1, P2, P3, momento generalizado, equação de movimento. Vocês me permitem correr por isso aqui e fazem perguntas se quiserem, mas é a mecânica clássica, é o Goldstein ou o livro do Mário, a gente tem que estudar isso. Tá certo? E é possível pegar as equações, escrevê-las, e eu estou colocando aqui, eu acho que são as apresentações deste meu ex-aluno e colega pesquisador que trabalha agora no centro da Petrobras, onde ele pega, põe as dissipações no modelo, isso é coisa feita em torno de 1900, equações de Euler-Lagrange, encontra as equações, consegue fazer a aproximação da linearização para as variáveis Q1 e Q2, encontra os modos, as frequências do modo. O modo de translação tem frequência quanto? Tem frequência zero, o tempo é infinito. Se o carrinho, o conjunto todo estiver viajando, lá vai ele, não vai parar nunca. Esse modo aí é tão trivial que a gente passa por referencial, onde o momento do centro de massa, toda aquela mecânica a gente coloca aí. Encontra o modo antissimétrico, que tem essa frequência aqui. Encontra o simétrico, que vai ter essa frequência que depende da dissipação. Vai haver um desvio nela, do mesmo jeito que a frequência de um oscilador RLC não fica 1 sobre a raiz de L sobre C, muda um pouco por causa da resistência. Aqui também tem isso, não tem nada diferente. Então há relaxações diferentes e vejam bem, uma das relaxações, essas quantidades são positivas, é maior do que a outra. E aquela que é maior, começa em qualquer condição inicial, aquele que dissipa mais se extingue, e sobra um modo macroscópico, que é o que não se extingue. Onde é que a gente pode fazer? Não pense que eu estou no mundo da Lua. Eu estou no mundo da Terra com a Lua. Não é no da Lua, não. Olha onde é que aparece isso. Se a gente fizer uma coisa que tem que fazer com certo cuidado, que é fazer frequência e tempo, são variáveis complementares, mas é possível fazer espectrograma, deixo passar um tempo razoavelmente longo e vou considerando unidades de ΔT, onde eu posso fazer espectro. A gente encontra o comportamento disso aí. Opa, perdão. Não quero chegar aqui, o que é que houve? Opa, voltei muito. Esse bicho é sensível, hein, cara? Meu irmão. Beleza, olha, lá vai ele, vamos ver. Não. As variáveis da dinâmica, não quero. Olha, eu vou para o mundo da Lua agora. Isso aqui são os espectrogramas que a gente calcula numericamente, põe o computador, põe o ΔT, verifica que o método numérico que faz a integração, tirando a primeira derivada, a segunda derivada, fazendo Ruge-Kutta a quarta ordem, assim, que está robusto, e acha o que acontece quando esses pêndulos começam numa condição altamente não linear. Aí vai, daqui a pouco o que acontece? Eles entram numa faixa de comportamento que pode ser caótico, mas pode ser quase periódico. Eu não vou garantir para vocês, a gente está na dúvida qual é dos dois, porque não achou todas as constantes de movimento do sistema, para garantir que ele é integrável. Se ele for integrável, não é caótico, mas eu não consegui ainda, não posso dizer agora. Mas ele tem um comportamento que em algum momento a frequência vai, olha só, a frequência vai para zero, porque é quando ele vai ficar de cabeça para baixo ali. Quando ele fica assim, para que lado vai cair? É um ponto onde a simetria se quebra. Você não sabe se ele vai cair no modo simétrico ou no antissimétrico. Esses momentos são críticos no comportamento do sistema dinâmico macroscópico.
Porque em algumas condições o sistema se põe numa situação que o ruído vai dizer, ele vai para esse modo ou para aquele. E aí a dinâmica vai evoluir diferentemente. Então, a gente encontra essas situações, tá certo? E a dinâmica desse sistema pode ser estudada. Mas eu quero passar dentro para comentar aquilo que eu disse para vocês. Isso que acontece com esses dois pêndulos e a escolha macroscópica de um dos modos em relação ao outro é uma coisa que se manifesta na natureza em muito mais situações do que a gente pensa. O sistema acoplado Terra-Lua é um sistema que tem dois objetos grandes acoplados por forças gravitacionais, outras interações não são tão fundamentais, são gravitacionais, mas são massas que não são rígidas, que têm plasticidade, que têm viscosidade, que se mexe. E aqui ele está rodando, tem essas variáveis, mas tem as variáveis internas de rotação. O que é que acontece? A dinâmica do conjunto. Por exemplo, até hoje, e eu estou falando em escala de milhões, bilhões de anos, fez com que a plasticidade do comportamento do sistema faça com que a Lua trave num sincronismo de mostrar sempre a mesma face para a Terra. Com o passar do tempo, a Terra há de fazer o mesmo. Então, os sistemas com suas dinâmicas têm evoluções onde eles vão continuar tendo dinâmica temporal, mas caem em configurações que dependem. Por quê? Porque o modo onde os dois estivessem rodando muito fazia muita maré. E muita maré é muita dissipação de água. Deu para explicar dizendo isso? Tem que fazer a equação. Mas se você tem duas bolas com fluido e uma está fazendo força gravitacional, a outra forma-se uma maré daqui, desse lado, né? Newton, forma-se uma maré do outro. Se as velocidades são muito diferentes do que estão rodando, esses movimentos são dissipadores. O sistema vai fugir disso aí, porque ele dissipa muito. Qual é o que dissipa menos? Eles dois olhando com a mesma cara da mesma maré o tempo todo. Então a Lua já está fazendo isso, mas já solidificou, e a Terra com o tempo vai fazer isso. Vocês sabem que cada vez o dia é mais longo, a gente nota isso. Não, passa mais rápido, é a minha sensação. Mas esse aí é outro sistema. Hein? Só dia e só noite. Na verdade, isso é isso. A gente vai ter que... Nessas alturas, nós estaremos já com 1 bilhão de anos passados. Tem um cálculo de quanto tempo vai passar isso, considerando as dissipações da viscosidade da água e da configuração da Terra. Mas daqui para lá vai acontecer muita coisa ainda e a gente vai estar na escala planetária. Mas deixa eu falar de mais outras coisas, que é o seguinte. Eu quero falar da dinâmica de laser. Isso aí é uma coisa que a gente tem em laboratório e faz experiência. Eu vou em quanto? 20 minutos, né? Tá bom. Então, a dinâmica de laser deixou de ser quais são as variáveis. Num formato geral, o laser, ele tem dentro dele, eu não fiz nenhuma figura, mas vou dizer com as mãos, ele tem um ambiente de matéria que é excitada em energia e cria os estados excitados que podem emitir luz para o estado desexcitado. Ele tem luz ali dentro, que é um campo eletromagnético que viaja entre dois refletores, e ao viajar entre os dois refletores, aquela luz volta de maneira parcial, dependendo da refletividade, da cavidade que contém o material. Então ali dentro tem um campo elétrico, configurado pela cavidade. Ali dentro tem um material que tem uma polarização elétrica, os dipolos e moléculas rodando de acordo com a excitação do campo e criando campo, porque eles estão excitados com correntes elétricas ou outras coisas, e ele tem uma diferença de população entre os níveis. Está aqui a lista. Ops. Só para dizer rapidamente, está aqui a lista. X1 seria a parte real do campo. A propósito, o campo, na descrição que a gente faz da matemática, a gente bota o campo como podendo ter cosseno e seno. Aí a gente vai dizer que tem uma parte real e uma parte imaginária. Depois a gente pega uma variável x3, que a gente vai dizer que é a parte real da polarização óptica do meio, uma x4, que é a polarização óptica do meio aqui, e uma x5, que é a diferença de população para a excitação. Então, no mínimo, seriam 5 variáveis. Agora, tem um relógio que o laser não está sabendo, que é o seguinte: eu posso escolher o campo dizendo, quando for o campo, eu vou dizer que é o seno. Então eu tiro uma das variáveis, cai para 4. Uma é a fase externa, que essa não está dentro das equações. Quem são as equações? São as equações que fabricam o campo não linear, que vem na taxa de variação do campo, que tem a ver com a taxa de variação desse cara, que multiplica a população pela variação da população, etc. São Schrödinger e Maxwell. Eu não vou escrevê-las, mas existem as funções
F1, F2, etc., que saem de onde? Da física da interação da radiação com a matéria, e essa física da interação da radiação com a matéria é a física da equação de Schrödinger, ou da equação clássica de um dipolo com o campo eletromagnético, e também da física da propagação do campo eletromagnético. Considerando uma série de aproximações, a gente pode dizer como é que essas populações podem ter relaxações, como é que essas polarizações podem ter relaxação de perder fase, por causa de outros efeitos, de colisões e coisas assim. E então as relaxações vão estar dentro das equações, vão formar um sistema dinâmico. Até esse sistema dinâmico, como eu estou dizendo, e ficou implícito antes, é um sistema dinâmico dissipativo, não é um Hamiltoniano que vai descrever isso aí puro. É preciso colocar o termo de dissipação. Essas equações podem ser mais ainda reduzidas se a gente considerar o seguinte: se o campo elétrico tem uma taxa de relaxação porque sai de dentro da cavidade, se a polarização tem uma taxa de relaxação porque os dipolos levam pancadas e se desalinham, se desorientam, e se a população tem uma taxa porque existe uma queda de descer do nível excitado para o nível de baixo, por outros caminhos que não são ópticos, isso corresponde a cada uma taxa de relaxação, e conforme essas taxas, a dinâmica tem um comportamento diferente. Existe o tipo de laser, por exemplo, onde a relaxação da população é a mais lenta de todas, e essas aqui são rapidíssimas. Essas aqui formam uma parte do sistema que é super rápido, e vocês já viram o que acontece quando a gente pega um pedaço de comida e tem mosca rodeando. Quem é que domina a dinâmica para olhar o conjunto todo? É quem vai mais devagar, porque ela fica zum, 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 zum. Isso a gente pratica toda hora quando resolve o átomo. Estou parado. Olha o detalhe. Está tudo super rápido. Então quem é rápido é eliminado. Dinâmica não linear trata isso. E as escalas de tempo são importantes para tratar essas coisas. Em que escala de tempo a gente trabalha é até o que permite o processo de ser analítico em relação a analisar a realidade. Se a gente com os olhos conseguisse ver os átomos de cada um se mexendo, pela madrugada ninguém via ninguém. A resolução que a gente usa para perceber e conceituar a natureza usa exatamente a conceituação de fazer médias e, tá certo? Olhar para quantidades tomadas médias. A temperatura da sala é exatamente a grande beleza da gente não precisar estar falando da velocidade de cada molécula aqui dentro. Faz favor, é detalhe demais. E detalhe demais é desinformação. Temas que saem de tratar sistemas complexos. Escalas de tempo. Vai ter a ver um pouco com o que eu vou mostrar aqui agora a vocês. Essas equações podem se reduzir, por exemplo, a tomar o E ao quadrado real e o E ao quadrado imaginário e ter a intensidade. E considerar um bicho tão pequenininho que esse Z é um ΔZ tão pequeno que eu vou fazer equações só para o T. Aí eu vou lá para aquelas primeiras equações que só dependem do T. Fabrico um sistema assim. Tiro a parte espacial. Ou então tento resolver considerando a parte espacial e considerando a ida e volta numa cavidade que tem um espelho aqui ou aqui. Não vai ser o caso. Eu quero falar para vocês de um laser que é tão miudinho que a gente considera o campo como um valor médio em cada lugar, mas que no tempo ele sobe, desce, varia, pode ter dinâmica. A população ali também é muito pequenininha. E quem é esse ambiente? Esse ambiente onde a gente vai fazer experimento é o laser de semicondutor. O laser de semicondutor tem esse interesse de se estudar a dinâmica, tanto para servir como um elemento de estudo de dinâmica, conceitualmente fazer física de sistema complexo, como pelas aplicações. Acabei de mostrá-la. Esse carinha aqui é um laser diodo, tá certo? E o comportamento dinâmico dele é importante. Se eu conseguir fazer com que ele saia de um valor de intensidade constante, que no vocabulário de dinâmica não linear eu denominaria um ponto fixo das minhas variáveis dinâmicas. Estou esquecendo a oscilação óptica, que é rápida. Se eu disser que está num ponto fixo, eu posso agora mexer na corrente da bateria e ver se eu consigo fazer ele ficar dando pulsos. E se eu consigo fazer ele ficar dando pulsos, posso perguntar com que taxa eu mando esses pulsos, e esses pulsos podem servir para codificar alguma mensagem, e todo o sistema de comunicações com óptica utiliza isso daí. E eu posso querer saber como é que é possível estabilizar pulsos de forma regular, controlar os pulsos para mandar sequência 3, 4, 5, um deles manda dizer que suba a temperatura do ar-condicionado, o outro não muda, o outro vai mudar, vai desligar, etc. E aí é codificar sequências de pulso. Os códigos de sequência de pulso são os códigos de aparecimento de comportamento na dinâmica. Uma dinâmica que tenha 5 pulsos, depois passa um tempo sem pulso,
está dizendo uma coisa. Uma dinâmica que mostra 2 pulsos grandes e um pequeno está dizendo outra coisa. E cria-se, então, todo um tratamento do vocabulário, da gramática, do comportamento do sistema dinâmico. É outro território de estudo. Como é que se comporta um sistema dinâmico? O sistema dinâmico tem comportamentos que podem ser super trivial, seria o quê? Não ter pulso nenhum. Qual é o outro super trivial? Ter pulso de forma regular. Depois de eu ver 2 ou 3, se for regular, eu não tenho mais nada para olhar para ali. Está tudo igual. Tem música assim, né? Depois também pode ser um sistema que nada tem a ver com nada. Totalmente aleatório. Também é trivial, não tem complexidade. Existe um meio de caminho que tem coisa complicada e é aí que entra o interesse pela dinâmica caótica. Tudo igual, repetido, cai na mesma categoria de tudo sendo diferente de forma absolutamente aleatória. Eu não extraio nada disso aí. Certo? A moeda que sai sempre cara e a moeda que sai cara e coroa de forma totalmente aleatória tem um grau de complicação que é um algoritmo muito pequenininho para descrever. E os caras fazem isso aí, como Algorov, não sei o quê. Dinâmica não linear é cheio de ramificação em teoria de comunicações, etc. E o laser é uma máquina que faz essas coisas. O que a gente está fazendo é caso bem simples de estudo de comportamento, pensando em física, hein? Propósito. Eles são, quando estão solitários, estáveis, emitem uma onda contínua, dão um ponto fixo. É quando está nessa região por aqui. Ó. A gente vai aumentando a corrente do laser e ele está com esse valor constante. De repente, ele atravessa um limiar e começa a emitir de uma maneira que cresce rápido. Aí funcionou o laser. Antes disso, não era o laser funcionando. Esse comportamento é porque ele tem equações que não chegam na dimensão 3, conforme as relaxações físicas que acontecem dentro dos semicondutores. Aí é bom estudar a física dos semicondutores? Sim. É bom estudar a física do estado sólido? Sim, para saber essas relaxações. Não está estudando dinâmica, mas está estudando propriedades de materiais que vão servir para alguém fazer dinâmica. E vice-versa. Pois bem, para crescer a dimensão do espaço e conseguir dinâmica de pulsação, etc., pode-se colocar uma perturbação externa. E são essas perturbações externas que são as chamadas modulações para fazer com que o portador do laser carregue uma informação. Ele modula um parâmetro. Tá certo? Quando a gente pega um laser de semicondutor, esse aqui é uma figura, essa figura eu acho que é experimental até. A gente pode olhar a intensidade, que seria o quadrado daquelas variáveis dinâmicas, eu invento uma nova variável dinâmica, que é a intensidade do laser, olhe para o passar do tempo e olha como ele fica. Aí agora a gente vai complicar, fazer o seguinte, vai pegar um sistema dinâmico que depende de T e de T menos tal. Ups! Eu peguei a variável e disse que ela tem uma função F1, que é de x de T e de x de T menos tal. Mas se ela depende de x menos tal, a x de T menos tal depende de x de T menos 2 tal. Então a F1 vai depender de quantos x? Do x1, x2, x3, até n. Depois do x1 de T menos tal, xn de T menos tal. Depois de T menos 2 tal, 3 tal. Que dimensão chegou? Pô, agora lascou. Dimensão infinita. É o sistema com realimentação. Eu não vou ficar falando os sistemas de dinâmica com chamada realimentação, ou feedback em inglês, como dizem, são sistemas dinâmicos de dimensão infinita. São sistemas de alto interesse para aplicação em engenharia. Eu consigo ficar parado aqui, porque eu estou a todo instante tendo um conjunto de mecanismos no meu organismo, mandando mensagem do meu cérebro, dizendo para cá volte, para cá volte, para cá vá, para cá vem. Por isso que a gente trabalha quando está parado fazendo nada. Então o sistema de mecanismo está a todo instante mandando mensagem. Evidentemente, essa posição aqui, para um corpo que não tem sistema de feedback, não é estável, dá para ver, né? A gente sabe disso. Então tem dinâmica por aí por trás. Pois bem, se a gente agora bota uma realimentação, faz favor. Sim, tem aquele problema bem simples, que é melhor não estudar uma pessoa humana, que é botar aquele prato na ponta de uma vareta e ver o chinês fazer assim, zum, 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 e aquele prato instável. Você calcula a equação bonitinha, está no livro de Arnold, de vários livros aí, né? E você vê que aquele ponto, com esta forma dinâmica, ele se transforma num ponto fixo estável. Tá certo? Também você...
Peraí, agora vocês me pegaram, peraí. Eu disse que tinha gente aqui que sabia mais do que eu. Eu queria aquela vareta, você bota a vareta assim, ó, ela não cai. Porque você está com a mão fazendo um sistema de realimentação. Vamos realimentar esse cara? Olha, eu botei um espelho voltando luz. O que é que esse sistema dinâmico aí faz? Quando a luz volta, aqui dentro, quantos campos eu tenho? Eu tenho o E de T, da dinâmica de T, e tenho o E, o campo elétrico, que foi lá, voltou, e é um E do T, menos o tal de ir e voltar. Então agora a dinâmica está dependendo desse instante e do passado, quando saiu, foi lá longe e voltou. Ficou a dinâmica do sistema com realimentação. Olha o que ele faz. Aquela intensidade que era constante, olha o que acontece. Isso é observação experimental. Esta dinâmica não linear é razoavelmente simples de fazer no laboratório. É ligar um laser e botar um espelho lá longe, fazer voltar a luz e verificar que em algumas condições de corrente e de reflexão da luz, o laser não tem mais o ponto constante fixo como uma coisa estável. Ele vai variando. Olha, isso aqui é uma flutuação que não está dando para ver direito, mas existe essa flutuação, depende das relaxações do campo elétrico e da polarização. Mas, de repente, ele dá um mergulho, a potência cai quase para zero, depois ele levanta. Tá certo? Então, a coisa está flutuando, mas há uma conjunção na dinâmica que, de repente, plaft. Tá certo? Eu tenho colegas que já sentiram isso, mexendo com a Bolsa de Valores. E os caras estudam a dinâmica dela. Tá certo? Estudam a dinâmica dela. Vamos acoplar dois caras desses já, e aí eu... Hã? Não, aí você tem um parâmetro de controle externo perigoso, né? Esse aí tá... Olha, ele está de olho na Petrobras. Mas vai dar tudo certo. Olha só, a gente vai ter agora a intenção de fabricar o análogo dos dois pêndulos de Huygens. Isso é fazer o quê? É fazer um sistema de laser que tenha dois modos de campo. Como é que eu distingo um modo de campo? Um modo de campo é uma conceituação de ótica não linear, onde eu digo um modo da luz está saindo na direção K com frequência ômega. O outro modo pode estar saindo nesta direção aqui, K', com a mesma frequência. Ou, na mesma direção, sai um modo de o vetor unitário K, mas com a frequência ômega 1, e o outro modo com a frequência ômega 2. Posso, no mesmo ambiente, fazer dois modos de campo. Uma das maneiras de fazer isso é a parte final, que eu acho que não vai dar tempo de eu falar, que é quando a gente fabrica dois modos, considerando o seguinte: faz uma cavidade onde a luz circula em anel. E quando ela circular em anel, ir para a direita e ir para a esquerda, são dois modos. Aqui eu vou pegar dois modos, considerando um laser desse, a gente sabe os comprimentos de onda, as intensidades, tá certo? E com esse tipo de sistema, a gente quer estudar o sincronismo do comportamento de um modo em relação ao outro, quando cada um deles está em comportamento caótico. O pêndulo de Huygens, numa posição ali, ele estava comportamento periódico e antifase. Agora a gente quer pegar um laser desse, tem um comportamento caótico. Aquelas quedas que vocês viram, elas são caóticas, essas aqui, ó. Essas quedas aqui, o intervalo de tempo daqui para cá é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Esse negócio parece uma coisa aleatória. E você fabrica umas equações determinísticas, dissipativas, simples, e tem um comportamento parecido, vocês vão ver daqui a pouco. Isso é coisa conhecida há mais de 20 anos. É a dinâmica do laser de semicondutor com realimentação. Pois, quando a gente pegar dois modos, a gente pode acoplar dois lasers. De que maneira a gente vai acoplar dois lasers? Eu vou pegar o exemplo, que é o trabalho que a gente está tendo agora, tem 2 alunos de doutorado trabalhando nisso, e é o exemplo de fazer o seguinte, de acoplar dois lasers oticamente. Ah, mas isso aqui ainda não é o que eu quero dar o exemplo. Esse aqui é o fazer o seguinte, ó. Pega a luz que sai do laser, leva lá longe e volta. Fez um laser com realimentação. Já esse carinha número 2 tem caos. Põe um medidor que mede essa luz aqui. Essa luz que sai aqui vai dar uma das variáveis da dinâmica, né? A gente quer olhar uma das variáveis. Esse laser número 1 também tem essa dinâmica. Se eu botar um papel aqui na frente, não passa de um para o outro. Se eu deixar passar, acoplei oticamente os dois. Injetei a luz de um na do outro. Construí um grande sistema dinâmico agora, que é 1 mais 2, onde o sinal mais significa a composição do novo sistema.
Mas eu acho que eu vou mostrar para vocês, é isso aqui, ó. Mais de um modo da seguinte maneira. Eu vou pegar 2 lasers que têm realimentação e, portanto, têm dinâmica caótica, e vou pegar uma fonte de alimentação, e a alimentação vai se subdividir entre os dois em paralelo. Poderia também colocar a alimentação em série, mas eu não tenho nenhum experimento agora para mostrar a vocês desse. Eu vou concentrar nesse. Vejam o que vai acontecer. Se eu pego essa fonte aqui, e essa fonte tem eu não botei aqui qual é a impedância dela, é bem alta, que é para ela ser bem regulada, em corrente. A corrente I0 que entra é uma só. Vai para qual? Se eles dois forem muito parecidos, ela vai fazer meio a meio, né? Mas se a dinâmica desse fizer cair a potência, a corrente fica diferente. E aí afeta o outro. E eles vão competir. Qual é a competição? Intuitivo. Vamos ver, vamos ser intuitivo. Se esse daqui tiver mais emissão, ele consumiu mais corrente, esse daqui vai ter menos, né? Tá certo isso? Não é isso? Vai cair a potência. Então é o seguinte, vamos lá. 2 ações na bolsa. Ideia, vamos lá, me ajuda. Eu vou pegar Vale e Petrobras. Se a Petrobras subir, o que é que vai acontecer com a Vale? Não, eu quero, com esse raciocínio aqui, eu vou fazer o raciocínio. Não, eu quero ser mais simples, professor. Então eu vou dizer que se eu acoplo de uma fonte só e um sobe, o outro desce, você vai ter um limite ali. Não é isso? Então a gente vai fazer o experimento. Nesse sistema, né, na bolsa, ninguém se meta não, porque tem chinês e tem tudo. Se uma paga, se uma queima mais, a outra paga. É o vencedor leva tudo. Não é assim que diz em inglês, né? O vencedor leva tudo. Isso aí. Ao vencedor das batatas, aí você vai bater no machado, né? Mas vamos aqui, não. Aqui tem aquele jogo que é o vencedor leva tudo. De fato, numa certa escala de tempo, a gente pode esperar isso. Mas numa dinâmica não linear com caos, é preciso prestar atenção. Porque a mesma atuação que você vai fazendo crescer e inibe um fenômeno, você continua crescendo, o que é que ela faz? Como ela é não linear, ela faz crescer o negócio. As funções não lineares, você bota x, menos x4 e tal, se você for olhar, de repente está subindo porque o x está comandando, daqui a pouco você botou menos x4 e o bicho começou a descer. É fácil fazer uma função assim, né? Que no começo ela está subindo, você vai avançando com o valor, ela desce. Então, efeitos não lineares são exatamente sair do comportamento do que é, vou multiplicando, multiplicando. Vira o contrário, é só crescer. Então, olha aqui, rapidinho. Quando a gente liga os dois em paralelos, deveria observar o quê? Que quando esse daqui sobe, esse de cá devia descer, né? Olha o que eles fazem juntos. É o crash total. Caem as duas. Então, a dinâmica linear tem um fenômeno nesses lasers, e a gente tem equações simples, onde, quando um cai a potência, o outro acompanha caindo, numa situação de conexão em paralelo de alimentação, que a primeira intuição diria, quando um cair, o outro vai subir. A propósito, esse resultado, esse aqui não. Esse aqui é de quando? Caramba. Esse resultado eu acho que de ontem. Você está entendendo o que é o crash global? Então vocês prestem atenção, não vão acreditar que é uma conservação e que como aquela bolsa, aquela ação subiu, eu vou comprar aquela outra que vai descer no futuro e tal. Não vai funcionar não. Quando der o crash, vai todo mundo. Isso está acontecendo com 2. Estudar isso para muitos sistemas é estudar a dinâmica de sistemas complexos. A gente está querendo fazer com 2, porque com 2 a gente pode fazer modelo numérico e pode fazer histogramas, por exemplo, pegar a diferença de tempo de um para o outro e fazer o histograma. Olha, fala. De impedância alta com J0 único dividindo por 2. Se eu botar uma fonte de corrente, que a corrente é constante. É isso aí, a fonte de impedância alta é J0 constante para os 2. É essa que é a surpresa que a gente está submetendo. Não, aí fica diferente. Não, e isso tem trabalho que saiu recentemente, tem um pessoal do MIT que publicou a Applied Physics Letter com isso. A dinâmica é sensível a esses comportamentos da eletrônica. Fala, por favor.
está sendo armazenada energia na junção, na capacitância da junção do diodo, o que está levando a mim e os alunos que a gente precisa estudar a dinâmica das junções de diodo, tá certo? No comportamento como um circuito elétrico. Você tem uma capacitância equivalente, você tem o diodo Schottky, que tem um modelo da equação com aquela exponencial que faz a curva ser não simétrica, que faz o efeito diodo, e a gente precisa estudar essa dinâmica para responder essas coisas. Mas nota bem que em um laser só, fica assombroso o que está acontecendo quando um sozinho cai. Quer dizer, por que a dinâmica de ter o feedback faz uma conspiração que, de repente, os campos interferem, zera o campo quase, a potência cai para zero e o bicho começa a ganhar mais população na região da junção. Ele ganha população invertida. Porque tá certo? Tem uma dinâmica aí. Não estou explicando tudo, mas é por aí o jogo. Num só já tem esse jogo. Agora, que os dois, um influencia o outro para isso, tem a ver com um modelo de fenomenologia, quer dizer o seguinte, este sistema, ele se comporta como que se chama um sistema excitável. E sistemas excitáveis são frequentíssimos nos tratamentos de problemas de dinâmica de neurônios, etc. E outros fenômenos. O sistema tem um ponto fixo estável, mas tem uma possibilidade instável muito perto. E tem uns modelozinhos bem simples de dimensão 1, onde se trata que esses dois pontos estão perto. Se tiver ruído flutuando no estável, ele fica sempre ali. Se o ruído passar do outro lado, do que se chama variedade espacial da dinâmica, ele ficou do lado de lá do instável, só tem uma maneira de voltar, é dando um tiro bem grande e voltando. Isso é o comportamento dos sistemas excitáveis, que serve de modelo para quando a gente vai fazer sistemas de comportamento, por exemplo, para sensibilidade a excitações externas. O sistema ele é excitável, existe um limiar da excitação externa, existe um ruído e a taxa de disparo do neurônio tem a ver com isso. Por trás desses lasers existem vários trabalhos, fisioelétricos, etc., de 10, 20 anos atrás, botando um modelo que mostra que as quedas têm a ver com excitabilidade. Então, o que a gente está tendo aí são dois sistemas excitáveis, onde a flutuação de um afeta do outro. Agora, que essa flutuação leve a cair é que é a curiosidade. Olha a diferença de tempo. A diferença de tempo de uma queda de um deles para outra. Isso aqui está dando 1,4, está dando quanto? Está dando meio microsegundo. Tá certo? Centenas de nanosegundos. Olha a escala de tempo. Aí a gente vai olhar para a diferença de tempo entre os dois. Olha para onde cai. Vocês estão vendo que a escala aqui caiu por um fator de 100? Então, cada um ele cai, a próxima queda, tem uma diferença enorme. Agora, quando os dois caem, isso aí é um quantificador do grau de sincronismo. A coisa fica 100 vezes mais perto de não se separar. Tá certo? Esses histogramas aqui, a gente fez há pouco tempo, eles estão assim. Aí depois a gente vem para o seguinte, fazer a teoria. Eu não vou mostrar as equações da teoria não, eu tenho outras transparências, mas não vou mostrar não. Você escreve uma equação que diz que a taxa de variação de população, a população cai porque tem relaxações, e a população cai, a inversão cai, porque houve alimentação do campo, emissões estimuladas. A taxa de variação do campo existe porque a população caiu, e aparece termo linear tipo produto de duas das variáveis. Essas equações são as que saem de Maxwell e Bloch. Essas equações de informática que o Hackney escreveu, ele mostra matematicamente que elas são completamente análogas às equações, não essas aqui, porque essas aqui são com retorno, mas as do laser ficam completamente análogas à do Lorentz. Foi a primeira evidência de que laser haveria de ter causa. Fala. Existem, nos experimentos, não é gaussiana. E mais ainda, essa distribuição estatística, a gente publicou isso em 2011, na colaboração com o Jorge Tretcher, um dos colaboradores aí, e colegas da Espanha, onde essa estatística desses lasers, mediante a injeção de um sinal de um laser hiperestável, que está do lado de fora ali, dá uma estatística de distribuição dessas quedas, desse comportamento caótico, onde acontecem eventos com uma cauda de comportamento que foge da gaussiana e que tem a natureza de ser polinomial e aí vira um AUE, porque você chama que está vendo eventos raros, análogos às estatísticas das ondas extraordinárias, rogue waves no oceano. E aí sai
Aí sai no PRL, porque você faz o análise, constrói no laboratório. Tudo com determinismo, equaçõezinha de dimensão baixa. Tem estatísticas nesse sentido, sim. Tem, o pessoal estuda. Não são gaussianas, formas de caudas de comportamento. Aqui mesmo a estatística tem uma deformação, você vai ver já já. Olha aqui a teoria com eles acoplados. Aqui foi antes de acoplar, as quedas ficam loucas, tá bom? Aqui com eles acoplados. Então aí a gente teve que estudar um modelozinho de botar o acoplamento, de dividir a corrente. Como divide? E a corrente vai ter a ver com a população capaz de fazer emissão. Você tem que ir lá na equação que conecta corrente com tensão, que tem a exponencial lá do Schottky, e ver como é que monta essa equaçãozinha. A gente pegou a aproximação linear e, de fato, a gente observa séries com sincronismo bonitinho correspondendo à teoria. Eu tenho o quê? 10 minutos? É? Olha o histograma numérico. Ele tem essa distribuição aqui. Agora, a cavidade da ida e da volta desse laser aí, ela tem uns tantos nanosegundos, e quando a gente... Isso aqui é para um laser só, é? É a teoria de Maxwell-Bloch aplicada num laser monomodo, no modelo que chama-se o modelo de Lang e Kobayashi, onde você bota o E, dependendo do E de T menos tal, voltando dentro do laser. Não, Sugawara já. Isso aí está lembrando uma coisa aqui diferente, esse foi o trabalho. Com tempo de retardo, É diferencial com retardo contínuo, a dimensão seria infinito, mas a taxa de acoplamento é de tal natureza que o quadrado do coeficiente fica muito pequeno. Então, o retardo que vem do tempo tal, 2 tal, etc., vai caindo muito, e aí a dimensão efetiva do espaço fica menor. Qualquer reconstrução mostra que não fica a dimensão infinita. Essas reconstruções tipo Procast, etc., elas mostram que cabe. Ali teve a ver com esse assunto, mas é coisa antiga. Né? Mas esse é o histograma, vejam a escala aqui, viu? Quanto é aqui? 80 nanosegundos, né? Se distribui aqui. Estão vendo aqui? 80, 60, 100. Então isso aqui dá mais de 50 nanosegundos de distribuição para um laser só. Como ele distribui, tem uma média de queda, sim, mas ela se distribui. Essa distribuição é um dos primeiros indicadores do caos, mas sozinha não indica o caos. Porque podia estar fazendo isso de maneira regular. Vai essa, vai essa, vai essa, vai essa. Ela tem causa aí, porque ela se distribui de uma forma bem irregular. Quando a gente pega agora a diferença do laser 1 para o laser 2, a figura fica fininha e vai para uma escala que, para variar, aqui que saiu um mi em vez de um n. É nanosegundo isso aqui, por favor. Eu sei que isso é nanosegundo. Quando a gente preparou a figura, a gente viu a figura, já estava assim, eu disse, deixa assim, eu explico. Dá menos de 2 nanosegundos na queda do sincronismo, enquanto que cada um está tendo uma irregularidade de dezenas. É a diferença de um para o outro cair, de um para o outro cair. Vai um algoritmo para filtrar a dinâmica rápida, porque a dinâmica super rápida está sublinhando por aí por trás. Essa dinâmica super rápida tem um comportamento como se fosse o movimento browniano quando você tem uma deriva. Está brownianamente indo, mas vai derivando. A gente está vendo escala de tempo larga. É aí que tem a dinâmica de escala de tempo larga, mostrando o sincronismo em fase, enquanto que a dinâmica ultra rápida seria essa da antifase. Eu acho que eu posso parar por aqui, porque tem um laser de 2 modos, mas agora, se o laser no formato de anel, você já deve ter ouvido falar da importância desse laser de anel. Os caras conseguem fazer laser de anel, e quando eles estão rodando assim ao contrário, se tiver tudo parado, o caminho é o mesmo tamanho. Então, ômega 1 para dar uma volta é o mesmo ômega 2. Vou dizer isso aqui só para conversar, porque eu fui ler isso na internet. Quando você pega esse bicho e põe para rodar, o Sagnac já trazia isso, o tamanho de você com a luz por aqui, você vai indo atrás do espelho, é mais longo. E quando você vem contra ele, o espelho está vindo para você, é mais curto. O resultado, as duas frequências são diferentes. Então, se você olhar o batimento, elas têm uma oscilaçãozinha na diferença. Então, são 2 lasers acoplados para isso. Os caras têm o maior interesse nesses lasers para essas coisas. Essas frequências são diferentes e existe um limite de fazer esse negócio tão refinado que consiga ver essa diferença, porque a Terra está girando e você põe um cara desse fora do Equador e como a Terra está girando, qual é a diferença de frequência? Qual é a frequência da Terra? Em hertz, vocês se lembram? É 1 sobre 24 horas, né? Aí cada hora são 60 minutos, 60 vezes 60 segundos, etc. Dá 10 a menos. Eu botei o número?
10 a menos 6 do Hertz, né? Um negócio assim. Enorme. Pois bem, fazer 2 osciladores daquele de Huygens que não se acoplem tem a ver com o mesmo problema de fazer um laser anel que esses 2 módulos não se acoplem. Porque do mesmo jeito que 2 pêndulos de Huygens na mesma parede se acoplam, um laser em forma de anel, isso aqui é laser em micro tamanho, mas eu não quero falar disso aqui, eu vou mostrar uma figura a vocês. Olha o anel da gente. O anel da gente é um bicho assim, a luz sai daqui, vem aqui, arrodeia por aqui, ou ela arrodeia por aqui. Então são 2 modos. Esses modos, o campo elétrico se comunica um com o outro porque eles invadem o mesmo meio. Ao fazer isso, eles acoplam. E quando eles acoplam, o que acontece? As frequências fazem corre e trava. É o entrainment do oscilador. Eles ganham a mesma frequência. E se o pêndulo de Huygens for feito assim, tinha cara que na Suíça vendia relógio desse jeito. Você faz um relógio muito pesado e faz um bocado de reloginho safado. Tá certo? Bota na mesma parede, e o que acontece? O cara chega, olha, eu vou comprar e leva o passarinho para casa. Não vai cantar de jeito nenhum. Então, os 2 bichos tendem a se travar e a dinâmica que faz isso atrapalha aplicações tipo fazer giroscópio para ver a Terra rodando. Os caras agora estão desacoplando isso aí. E estão propondo, esses trabalhos são bonitos, vocês podem achar, algumas revisões dessa, cadê? Essas revisões aqui, eu acho que é essa daqui de 2013, ele comenta como vai ser possível, com os que estão fazendo agora, olhar para a rotação da Terra e verificar que há uma contribuição, porque se relaciona com a gravidade, que há uma contribuição seguinte: o efeito gravitacional de uma massa M parada é uma coisa, dela rodando é outra. E com esses caras, os caras vão ver isso. Se a massa estiver girando, o G não é o mesmo. Olha, eu não estou falando de forças centrífugas, estou falando que espaço-tempo fica curvo. Porque a massa que está criando o campo, não é porque o cara está rodando aqui, não. Então, isso é aplicação de olhar para osciladores e conseguir desconectar 2 deles que estão com frequência próxima. As outras aplicações são muitas. Eu acho que eu paro por aqui, dizendo que a gente também estudou esses caras aqui, entende? E fez condições experimentais, mas eu vou pular para a minha conclusão. Aqui a gente viu uma série de configurações, tem que olhar o que é o modo do laser, mas eu queria pular na conclusão se esse negócio andava. Não sei porque esse bicho ficou tão demorado. Opa, eu acho que eu vou ter uma conclusão aqui só para dizer que fechava. Essa dinâmica não linear em laser, então, tem aplicações, não é só no uso do laser na física e engenharia, mas também ela serve para se estudar fundamentos de comportamento de sistemas complexos e outras aplicações de física fundamental, com uma faixa interessantíssima de temas. Eu agradeço a vocês, era isso que eu queria contar. Obrigado, Zé Rios. Perguntas, comentários, sugestões, críticas? Por favor, Tomás. Bom, eu já trabalhei um pouquinho com leis semicondutores. Não queria fazer caos, mas eu sempre obtinha caos. Então, eu estou fazendo uma piada, mas eu queria saber os desafios experimentais para você. O que é mais importante, se é a fonte, se é a vibração da mesa, se é a qualidade do laser, esse tipo de coisa, para fazer esse tipo de experimento. Veja, o processo que a gente usa quando faz a dinâmica não linear é querer estudar a dinâmica não linear sem se preocupar em encontrar o comportamento do ponto fixo, rigorosamente fixo. A dinâmica do laser desse, como você disse, ela, para você ter um valor fixo, você precisa ter fixo não só o valor da intensidade, mas também o da frequência. Se quiser trabalhar em espectroscopia, você precisa que ele tenha monocromaticidade. Então, você precisa descrever variáveis de interesse. Conseguir que essas coisas fiquem fixas é conseguir que o sistema fique blindado às flutuações externas que afetam os parâmetros ou que vêm junto com o sinal que você está lendo como forma de ruído aditivo ao sinal. Controlar os parâmetros, eu vou responder fugindo. A gente não trabalha nesse tema de fazer o laser ficar em ponto fixo, em alta qualidade. Para fazer isso, uma das coisas que você precisa fazer é construir um outro que você possa comparar os dois e dizer, olha, eu estou comparando e estou vendo que está parado.
Mas se eles interconectam, você já começou a perder, porque você não está vendo. Né? Você pode muitas vezes ter todos os lasers do laboratório estão interacoplados. E você pensa que está com uma precisão de tempo fabulosa, mas aí sabe, o pessoal que sabe, que é preciso ter um relógio de fora mandando clique para dizer, olha, o teu sistema todinho está todo bom, mas todo mundo se acoplou e começou a fazer o segundo ganhar uma decimal lá na 8ª casa. Fazer o laser ficar estável não é o tema que eu trabalho. Então eu não estou lhe respondendo. Não, mas, por exemplo, você vê essa diferença de conectar os lasers em série ou em paralelo, por exemplo, a sua fonte, alguma coisa assim. O que é crítico? Não, as fontes, o que você quer fazer é botar a corrente super estabilizada, se você quiser que ele fique estável. Você quer evitar que haja qualquer tipo de realimentação. Ao contrário, o pessoal faz todo que é tipo de isolador óptico para que nenhuma luz consiga fazer o que a gente quer fazer, que é colocar o EDT-tal de volta. Você bota isolador óptico, quando o pessoal vende um laser dizendo, olha, esse cara aqui é estável em potência e em frequência, é porque ele está todo aparatado para que quando houver qualquer retorno de luz seja evitado. E apesar disso, no laboratório a gente não deixa que volte luz nele. Tá certo? Evita por outra maneira, mas ele já vem com esses aparatos que isolem o efeito que a gente está produzindo e querendo ver. Então a gente bota um espelho de volta, exatamente, que é o que ninguém quer, e não põe isolador óptico. Quando quer acoplar de um para o outro, tem gente que bota um isolador para fazer unidirecionalidade, fazer um mestre e um servo, porque o laser mestre não é para receber de ninguém, mas vai alimentar todos os outros do laboratório, e os outros vão ficar servos. E um laser servo mal comportado em frequência, ou flutuando em amplitude, se você fizer a injeção correta, aí você vai buscar a estabilização. Vai fazer ele se estabilizar. Eu não sei se estou respondendo a sua questão. A dinâmica, a gente está olhando para ela sem se preocupar em construir a máquina que faça o ponto fixo super robusto em relação ao ambiente. A gente não está procurando, entende? Diga. Eu queria saber uma dúvida bem simples até. O que significa o termo determinístico? Quando você fala em causa determinístico, o determinístico é o quê? Determinístico é o seguinte, você tem na descrição da natureza a proposta de escrever equações, certo? Cuja solução das equações tenham matematicamente a consistência seguinte: dado num T inicial, os valores iniciais das variáveis da dinâmica, que dentro é que eu estou. Para eu voltar para o começo, eu tenho que fazer isso aqui tudinho. Deixa eu ver se ele volta. Lá para a primeira. As equações preveem uma solução única a partir de uma condição inicial. Você tem uma só trajetória no espaço de fase. Dado um ponto, se uma outra tocar naquele ponto, ela segue o mesmo caminho. É a trajetória no espaço de fase. Se for a mecânica, é preciso que seja a posição do espaço e as velocidades. Porque se for só a posição do espaço, todo dia a gente está com medo de ver duas órbitas colidirem. É o mesmo ponto do espaço, mas não é o mesmo valor de velocidade. Então não é a mesma trajetória no espaço de fase. O conceito de espaço de fase é essencial que vocês estão fazendo curso nisso. O espaço de fase leva as variáveis x, x ponto, né? Pois bem, você constrói um sistema que obedece a equações com características que, dado um ponto inicial aí, você segue uma trajetória. Você sabe o futuro. Se tiver dissipação, você parte de um T e você vai ao futuro e tem tudo. Se você tiver as equações, você pode voltar e achar também. Certo? Determinismo é dizer, eu tenho um sistema físico e consigo vestir ele com essas equações. O que apareceu de novidade, e isso tem cerca de 20 ou 30 anos, é o seguinte: antigamente, para você fazer um sistema ter um comportamento tipo caos, tipo sem periodicidade, tipo espectro de muitas frequências num contínuo, era preciso falar que esse sistema tinha uma dimensão enorme, porque ele ia ficar viajando em outras regiões do espaço. Atualmente está muito claro que apenas dimensão 3 no contínuo é possível ter trajetórias que jamais vão repetir o mesmo lugar, do espaço de fase. Então o sistema é determinístico. Agora, o número de vezes que essa trajetória desse sistema que eu me refiro passa lá naquela última cadeira, pode ser, passa agora,
passa daqui a 1 segundo, 2, passa daqui a 3 segundos, passa daqui a 3,4, e se você fizer o histograma dessas passagens, você diz, não é possível, esse comportamento é estocástico. Então, o sistema é determinístico, mas ele tem uma complexidade de separar as trajetórias, de maneira que sair daqui para passar ali, passa com 1 segundo, daqui a pouco passa com 3,5, daqui a pouco passa com raiz de 4. Não repete. Esses pulsos que eu mostrei a vocês aqui, tem essa cara. Agora, como é que um sistema pode não repetir e passar ali? Ele ser razoavelmente periódico, mas existir por aqui ruído. Aí o ruído perturba, ele passa diferente. Aí eu estou fazendo processo estocástico. Estou realmente botando ruído para fazer isso. Mas num sistema que tem equação determinística, dá para obter isso. Não precisa que haja o elemento da teoria estocástica dentro da coisa. Resolve as equações e descobre que tem uma taxa de expansão, pelo menos numa das direções, tem uma taxa de expansão numa das variáveis. Essa taxa de expansão é um expoente, escola russa da matemática, Lyapunov, que diz é positivo. Então, qualquer delta x cresce com exponencial. E tudo que cresce exponencialmente, a gente sabe o que acontece. Ou vai explodir para o infinito, ou um dia tem que dobrar, né? Por isso que a dinâmica tem qualquer coisa que faz a dobrada para retornar. Retorna, cresce de novo, mas a separação é outra. Aí vai ser caos com determinismo. Então, o que parece aleatório não precisa ser randômico, no sentido de que você não tem uma equação determinística. Pode ter equação determinística. Rui, só fazer uma pergunta. Suponha que eu tenho um único laser, uma única cavidade, mas operando com 2 meios de ganho, eu poderia ter essa competição também? Pode. Pode, porque aí você tem a dinâmica que envolve a variável. Eu cheguei no começo, não? Você envolve... Você estava aqui quando... Não, eu cheguei um pouquinho atrás. Não se preocupe, mas eu faço questão... Olha, está vendo essas variáveis da dinâmica aí? De uma dinâmica? x1, x2, x3, f1, f2, f3. Tanto eu posso dizer que as variáveis da dinâmica são x1 igual ao campo, que é um campo só. x2 é a real e aqui a população. Como eu posso dizer? x1 é um dos campos, é um dos meios, x2 é a população do outro meio, x3 de outro meio e o xn é um campo. Se a dimensão for maior, o comportamento pode ter caos sim. E é assim que a gente pega um meio amplificador, um meio absorvedor, põe os dois numa cavidade e tem um laser que apresenta caos, porque ele tem amplificação saturável, absorção saturável e o conjunto de equações pode levar a ter caos. Ou pode levar, dependendo das relaxações, àquele comportamento que é muito interessante. Pulsação onde cresce, satura e faz a modulação do Q da cavidade e faz os chamados lasers Q-switching. Com pulsações regulares, também se faz. A dinâmica cresce. Pode ter causa. A segunda pergunta se eu tiver 2 macromoléculas, que eu posso imaginar como podendo ter população de estados vibracionais, existe alguma coisa de caos a nível molecular, com moléculas que estão acopladas? Existem moléculas. Quer dizer, acopladas. complexidade vai ao nível de macromoléculas ou não? Você pega um só átomo, faz dele um modelo, por exemplo, faz com quem? Você quer fazer com sódio? Faz com hidrogênio. Pega um só átomo, põe a força de Lorentz, a inocente força de Lorentz, e nada de inocente, ela é fabulosa. Põe o átomo num campo magnético externo. Este sistema tem um conjunto de equações que se refere a quem? Às variáveis x, y, z associadas ao elétron do átomo, que está em torno de um centro de potencial V de R e um campo magnético na direção Z. Vai buscar as trajetórias. Classicamente elas são caóticas. Agora, nas soluções quânticas, existe o retrato do que seria o caos clássico. E as soluções quânticas dão, sabe o quê? Solução quântica a gente sabe o que é quantizado, é discretizado, é conjunto de nível de energia. Esse conjunto de energia, quando a gente vai encostando no limiar, ele tem uma apresentação que não é aquela regularidade 1 sobre n do Rydberg, é uma regularidade muito louca. E o espectro dos altos valores de energia manifesta aquilo que chama-se o caos quântico. O professor Kleppner trabalhou nessas coisas, você devia estar por lá na época, você lembra? Ou um pouco depois. É o caos quântico manifestado.
Esses trabalhos são fundamentais. É caos em átomo porque estão na presença do campo magnético externo. Se não tiver, o número de constante de movimento do sistema atômico, tipo hidrogênio e tal, é tal que as soluções são integráveis. No clássico, são as trajetórias de Bohr, e os espectros têm uma arrumação bem comportada no quântico. Se tiver o caos no clássico, o espectro no quântico traz a assinatura do caos clássico. Um se comunica com o outro. Eu não sei fazer nada disso aí não, né? Mas eu me lembro que eu li que o pessoal que sabe fazer fez. Bom. Mais perguntas? Uma pergunta, sempre que tiver não linearidade num sistema, ele vai apresentar caoticidade ou não necessariamente? Pega esse sistema de equações, está vendo isso aqui? Pega esse sistema de equações. Descubra tudo que é ponto onde as velocidades ficam zero. Quer dizer o quê? Os pontos fixos F1 igual a zero, F2 igual a zero, Fn igual a zero. Você acha todos os pontos fixos. Procura esse ponto fixo e juntinho dele faz uma aproximação matemática de expandir linearmente, para ver se aquele ponto fixo ele corresponde a um ponto estável ou não. Se uma das direções não for estável, ele está fora, ele não é um ponto que vai ficar. Aí pega a coleção de todos esses pontos e descobre que nenhum deles é estável para alguns valores do parâmetro, porque essas funções têm parâmetros, essas F1. Quando eu encontrar que nenhum ponto fixo é estável, quando eu encontrar que fazendo x1, x2 muito grandes, o fluxo é voltando, significa que eu fiz uma carapaça bem grande e nunca a trajetória sai, porque o fluxo é sempre para dentro. Dentro não tem nenhum ponto fixo estável. Próxima pergunta. Existirá alguma trajetória com uma órbita e esta órbita seria estável? Mostre que não tem. Aí lascou, aí chegou. Por quê? Não tem nenhum ponto fixo que o sistema vai para ele, não tem nenhuma órbita que o sistema vai para ela, e no plano tem teorema, tá certo? Poincare-Bendix para garantir isso, no espaço é mais complicado, mas se não tiver nenhuma órbita estável e nenhum ponto fixo estável, e a trajetória não tiver o direito de sair de uma grande bola, ela vai viver ali dentro sem repetir, tem caos. Mas é preciso os parâmetros que dê isso. Porque se você mexer no parâmetro, um ponto que era instável, vira estável, aí o bicho para ali. Ou então uma órbita cola e você passa a ter uma trajetória periódica, que é o que a gente quer fazer quando faz o laser modelado com um absorvedor central, para ele ficar em kill switch periódico, bonitinho, para fazer o pente de frequência, por exemplo. Você quer a trajetória estabilizada. Não quer causa. Perguntas, comentários? Bom, se não é o caso, por favor, vamos agradecer ao professor mais uma vez. Eu que agradeço. E aí, que tal? Não.